programa Respostas está de volta. Que bom que você continua aí com a gente. E vejam que a primeira pergunta de hoje tomou praticamente todo o quadro anterior, mas eu sempre digo para vocês, não desanimem. Mesmo que nós não respondamos hoje a sua pergunta, né? Ela vai aparecer, a gente não vai jogar fora a sua pergunta. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Tem uma pergunta que vocês fizeram, lembra? No final do programa passado eu disse que eu ia responder porque eu ia consultar o professor. Exatamente, eu não consegui encontrar o professor, mas por questão de honestidade, né? No próximo programa eu garanto para vocês que eu vou conseguir. Aliás, eu já marquei com o professor, ele é professor doutor em moral e ele tem a resposta. A pergunta é sobre inseminação artificial. Não sei se vocês se recordam. Talvez você está assistindo aí. Espera um pouquinho só, tá? Mas a gente vai responder ainda essa pergunta, eu não esqueci não. A Marlete, lá do bairro Vila Carlota, uma saudação carinhosa para todo o pessoal lá do Vila Carlota, tem uma pergunta muito pertinente, muito atual, porque está falando do mês que nós estamos. Por que setembro é o mês da Bíblia? Olha só, Marlete, a resposta encontra-se no calendário. O que nós celebramos em setembro? Tem uma data muito ligada à questão da Sagrada Escritura na Bíblia, nesse tempo. Aí a Marlete vai fazer, padre, mas é para devolver a pergunta? Não, é só para dizer. O motivo pelo qual é que 30 de setembro, o que é 30 de setembro, gente? Ó, mania de professor ficar fazendo perguntinha, né? 30 de setembro é o dia da Bíblia. Mas por que é o dia da Bíblia? Porque é o dia de São Jerônimo. Agora, quem foi São Jerônimo, gente? Que papel que ele teve? São Jerônimo foi um estudioso da Sagrada Escritura que traduziu a Bíblia. Foi um grande tradutor da Bíblia, do hebraico, das línguas originais para o latim, tá? Então vejam, por ser um grande tradutor, um grande conhecedor, ficou marcado o amor que São Jerônimo tinha pela Sagrada Escritura. É de São Jerônimo a frase, quem desconhece as Escrituras, desconhece o Cristo. Forte, né? Quem desconhece as Escrituras, desconhece o Cristo. Então São Jerônimo é o dia que foi determinado, estabelecido como o dia da Bíblia. Agora, gente, vamos tomar cuidado, porque mês da Bíblia não é somente mês de ter a dancinha, né? Aquelas dancinhas que são repetitivas, que a gente não aguenta mais, né? Sempre do mesmo jeito de entrada, né? Na missa. Não, o mês da Bíblia não é o mês da dancinha. É o mês da gente enfatizar, redescobrir, amar com mais intensidade a Sagrada Escritura. Eu digo assim com uma certa tristeza que nós católicos ainda temos muito que crescer no amor à Sagrada Escritura. No acreditar no poder da Palavra de Deus, por exemplo, né? A bússola do nosso caminho, qual que é, gente? É a Palavra de Deus. Eu tenho dito sempre para as pessoas, católico, não vai ler o horóscopo no início do dia. Leia o Evangelho do dia. Ali você vai ter as indicações, você vai ter as inspirações, você vai ter a rota, você vai ter os sinais que Deus vai te apresentar, né? Vejam, leiam o Evangelho do dia. Todo dia a liturgia nos apresenta um texto do Evangelho, que é o coração da Sagrada Escritura, né? Então, o cristão precisa entender que mês da Bíblia não é mês só da dancinha da Bíblia, ou da gente lembrar que a gente tem uma Bíblia lá escancarada, aberta dentro de casa, que por sinal já está cheia de poeira. É um tempo da gente o quê? Me aproximar da Bíblia. Eu senti que a minha fé tem que passar necessariamente, minha fé tem que ser bíblica. A nossa espiritualidade tem que ser bíblica. Sabe por quê? Sabe por quê? Tem gente que cai muito em devocionismo, vocês já perceberam? O desvio, o devocionismo. Normalmente o devocionismo é uma fé pouco bíblica. Tá? Normalmente uma pessoa de devocionismos, presta atenção ao ismo, tá? É uma pessoa que não tem uma espiritualidade bíblica. Nossa espiritualidade tem que ser, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade essencialmente bíblica. Nós precisamos estudar mais a Palavra de Deus, conhecer mais a Sagrada Escritura. Tanto é verdade que é indissolúvel a união de duas mesas na celebração da única Eucaristia. Qual que é? Mesa da Palavra, que toma metade do rito. Por quê? O que a igreja está querendo dizer com isso? O pão da palavra tem que chegar aos corações. Tá? Deus fala ao seu povo. Deus continua falando pela sua palavra. Então o mês da Bíblia é isso aí. Tá, Marlete? Foi escolhido por causa de São Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia, né? Um dos tradutores, um dos grandes estudiosos da Sagrada Escritura. Né? Esse é o motivo, né, que o nosso calendário coloca, então, a importância do mês de setembro como
mês da Bíblia. É o chamado, já tem uma tradição já um pouco longa no Brasil, né? Chamado mês temático. Setembro, o mês da Bíblia. Inúmeras iniciativas são tomadas nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses. Descubra aí na sua comunidade o que está acontecendo. Será que não seria bom? Uma pergunta aqui, tá? Eu vou jogar para vocês. Não seria bom a gente procurar um curso de Bíblia em setembro? Você cristão que se sente assim um pouco inseguro, tá? Na sua fé. Não seria oportuno você procurar um curso bíblico, tá? Uma formação bíblica? Você pode perceber, gente, que as comunidades, a arquidiocese, tem muitas iniciativas nesse sentido de formação bíblica, tá? O nosso curso, o ITEL, que agora está dentro da UCDB, da Universidade Católica, às quartas-feiras tem sempre um professor da área de Bíblia, professor Edmilson, que trabalha essa etapa, se eu não me engano, está trabalhando Pentateuco. Acho que é isso sim, é o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Gente, nós temos lá agora praticamente 30, 33 estudantes, né? É um curso livre, um curso aberto, quase no nível de extensão. E realmente tem crescido a procura pela Sagrada Escritura. Louvado seja Deus, né? Por esse despertar da comunidade nesse sentido. O Hugo, lá do bairro Tiradentes, vamos passar para a pergunta do Hugo. O Hugo nos pergunta por que alguns textos do Antigo Testamento nos lembram passagens do Novo. Primeiro, porque o autor do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Existe um fio condutor temático. Deus se revela. É o mesmo Deus que inspira os autores sagrados que constituíram o texto do Antigo Testamento, é o mesmo Espírito que, vamos dizer assim, sopra no ouvido dos agiógrafos, dos autores dos textos do Novo Testamento. E qual que é o fio condutor da Sagrada Escritura? Deus que se revela como amor, que interpela seu povo, que age salvando, que age libertando. Exatamente a Bíblia narra a história de Deus com seu povo. Então esse fio condutor, Hugo, vai levar o quê? Que exista no Novo Testamento uma fase que é mais chamada de preparatória, de prefiguração, de profecia do Antigo Testamento. Tanto é verdade que depois do Novo Testamento, onde nós encontramos em Cristo a plenitude de todo esse percurso histórico de revelação, o ponto máximo, o auge, o cume de todo o processo de revelação, de modo que, Hugo, eu sempre falo isso para os estudantes, eu tiro o óculos e falo, quando você for ler o Antigo Testamento, você tem que ter uma lente. Qual que é essa lente? A lente do Novo Testamento, ou seja, eu vou para o Antigo, tendo como chave de interpretação a interpretação cristocêntrica. Cristo é a chave de interpretação de todo o Antigo Testamento. E de fato, Hugo, como é uma história sequencial, como é uma continuidade, nós de fato, isso que você constata é verdade. Nós encontramos em textos do Antigo Testamento muitos elementos daqueles que estão no Novo. Agora, outro motivo. Jesus conhecia as Sagradas Escrituras. Por exemplo, lembra do momento na sinagoga de Nazaré? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele enviou. O que Jesus está fazendo na sinagoga de Nazaré? Está citando o Antigo Testamento. Está citando a Sagrada Escritura. Em diversos momentos do Novo Testamento se citam, né, passagens do Antigo. Por exemplo, Maria, o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. É um hino do Antigo Testamento, tá? Então, para a gente perceber que existe uma ponte que une os dois testamentos. Ambos têm como autor Deus, que inspira o autor sagrado, o autor humano, tá? Que narra como fio condutor de toda essa história um Deus que salva o seu povo, um Deus que faz aliança com o seu povo, cuja aliança que atinge a sua plenitude em Jesus Cristo no Novo Testamento, tá? Então, Hugo, esse é o momento, esse é o fato pelo qual até a igreja não ignorou o livro de uma outra tradição sagrada, porque entendeu que o Novo Testamento é uma nova aliança, porque já existia uma anterior. Por que você fala nova aliança? Porque você acata a aliança anterior. Por isso que a igreja nascente falou, não, você sabe que tinha gente dentro da igreja que defendia que só os escritos do Novo Testamento seriam livros inspirados e que não precisava do Antigo Testamento. Decisão final da igreja, sínodo. Decisão sinodal da igreja, não.
os livros do Antigo Testamento são revelação, são inspirados, tá? Então vejam que existe uma sequência e uma lógica que está por detrás desses fatos contados no Novo Testamento e que refletem muitas passagens do Antigo Testamento. A Vitória, lá do bairro Itamaracá, opa, eu conheço pessoal, conheço algumas pessoas muito especiais lá do bairro Itamaracá. Vitória, obrigado pela sua participação. Qual é o ponto mais importante da Santa Missa? Vejam. Vitória, é fundamental percebemos que na estrutura da Santa Missa, todo ato litúrgico próprio da Santa Missa tem um centro. Qual que é o centro? O mistério pascal de Cristo. Tá? O centro da Eucaristia. Padre, mas eu estou celebrando hoje a festa da Assunção de Nossa Senhora. É Nossa Senhora o centro do ato litúrgico no dia da festa da Assunção de Nossa Senhora? Não. Nossa Senhora é lembrada aqui enquanto reflete um aspecto que provém, que tem fonte no mistério pascal de Cristo. Mesmo quando celebramos a memória de um santo, o centro da Eucaristia sempre é o mistério pascal de Cristo. Mistério da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Então, nesse sentido, o centro do mistério celebrado é isso. Aí nós vamos para a pergunta, qual que é o momento mais importante dentro da celebração? Nós temos duas mesas que acompanham, né, que apresentam praticamente a estrutura dorsal, a espinha, vamos falar, espinha dorsal. A espinha dorsal é distinção entre liturgia da palavra e liturgia eucarística. Da liturgia da palavra, qual que eu diria que é o momento mais importante? Vitória, qual que você pensa aí agora? Pensa por um segundo. Você não vai poder me responder, né? Mas qual que é o momento central da liturgia da palavra? Inclusive, a gente levanta nessa hora. A gente faz um canto nessa hora. A proclamação do Evangelho. Na liturgia da palavra, o centro é a proclamação do Evangelho. Sabe o que diz a igreja? Diz que na hora que o padre está lendo, é o próprio Cristo que está se pronunciando. Emprestou a voz de ou diácono, né? Foi emprestada a voz, mas é o Cristo que fala à sua comunidade. É o ressuscitado presente falando à sua comunidade. Por isso que o Evangelho é um momento solene. É o coração da Sagrada Escritura, tá? A gente levanta. Você não levantou para a primeira leitura. Isso não quer dizer de forma Deus fala ao seu povo, mas existe o quê? Uma continuidade, mas existe um ápice. Esse ápice se atinge na mesa da palavra com a proclamação do Evangelho, porque é Cristo mesmo que fala ao seu povo. Na liturgia sequencial, que é chamada liturgia eucarística ou mesa da Eucaristia, o ponto central é o ponto da transformação, da transubstanciação, para usar um termo assim um pouco mais técnico. É um momento em que o sacrifício de Cristo é revivido, né? Esse momento é revivido quando nós temos a consagração, né? Onde a palavra do ministro se torna a palavra de Cristo. Essas palavras de Cristo pronunciadas sobre as espécies sagradas do pão e do vinho, pela ação epiclética, que a gente fala que é um momento de epíclese, né? Naquele momento que o padre estende as mãos, é um gesto de invocação do Espírito, porque as palavras, isto é o meu corpo, é o Cristo mesmo, é Ele que garante essa mudança, e essa mudança substancial acontece por ação também epiclética da epíclese do Espírito Santo. E o pão, embora sua visibilidade permaneça na forma de pão, o que a gente vê é um pão. O vinho, sua visibilidade externa continua vinho, na aparência de vinho, mas uma realidade profundamente nova se inaugura. E ali o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor atinge o seu momento máximo. Então, esse é um momento central, tanto que todos nós esperamos, né, ansiosamente por esse encontro com Cristo na comunhão, mas esse Cristo vem a nós nesse momento. Como pode ser também importante, decorrente disso, vamos dizer assim entre nós, o Cristo
é transformado por quê? Porque ele quer fazer comunhão com você. Então a hora da comunhão para você, a hora que você recebe esse Cristo, também é um momento muito importante, né? É o momento onde eu entro, esse mistério acessa meu coração, acessa a minha existência, toca o meu corpo. Porque a comunhão é o corpo de Cristo toca o corpo do fiel. Meu corpo toca o Senhor. E ali nós realizamos aquilo que nós chamamos, por isso é chamado de comunhão. Né? Comum união. É a hora da ação da graça, onde nós nos cristificamos. Onde somos transformados no Cristo. Né? Somos transformados nele. Que graça. Então nós podemos dizer assim, agora você fala, quando é que eu posso comungar na missa? Eu vou dizer para um outro enfoque. Pelo menos você tem que ter ouvido o Evangelho. Pelo menos o Evangelho. O final da liturgia da palavra que compõe, junto com os ritos iniciais, a primeira parte dessa espinha dorsal, desse rito celebrado. Então vejam que tudo ali é importante, porque tudo se caminha para um ápice, mas está tudo muito bem entrelaçado e relacionado. Muito obrigado pela sua participação, Vitória. E nós, infelizmente, gente, chegamos ao final do nosso programa Respostas de hoje. Mas eu quero invocar sobre você, agradecer primeiro, porque você está na sintonia, encontro algumas pessoas pela rua que me saúdam por conta desse programa. E eu quero invocar sobre você, sobre a sua vida, a bênção de Deus, né? Que você possa contar com essa bênção, com esse amparo desse Deus que tanto nos ama. Que pela intercessão de Maria Imaculada, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O programa Resposta está ficando por aqui. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir.